cantar. Eu preparei há um tempo atrás uma mensagem que eu não consegui concluir, e é um tema que Deus fala muito ao meu coração, que é fé. E quando a gente fala de fé, a gente vai observar algo que a cada dia se torna mais presente na vida, inclusive da igreja. Quando eu falo igreja, na minha e na sua vida, que é a incredulidade. Mas isso não vem dos tempos atuais. Isso vem desde o tempo de Jesus. E por que não concluir esta mensagem tratando deste assunto no qual eu já dei início há um tempo atrás? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor, aqueles que podem, e que você vá ao capítulo 6, ao verso 6. Pode colocar para mim a animação? Marcos 6, verso 6. Marcos capítulo 6, verso 6. Na minha versão, diz assim a palavra do Senhor: e ficou admirado com a incredulidade deles. Aqui é Jesus, aqui é Jesus Cristo falando, dizendo que se admirou, que se espantou, e talvez ele esteja também dessa mesma forma, espantado conosco. Me perdoe, igreja, a palavra, mas eu creio que talvez Jesus Cristo esteja espantado com a nossa reação aos problemas, às lutas, aos conflitos. Talvez Jesus Cristo olhe para nós hoje, saindo da nossa casa e vindo para a igreja e falando: não, está tudo errado. Está tudo errado. E por isso ele vem ao meu coração, me incomoda nesta madrugada para falar sobre fé versus incredulidade. É sobre isso que o Senhor falará ao nosso coração nesta noite. Por isso eu peço que você feche os seus olhos, se possível coloque a mão sobre o seu coração e oremos ao Senhor. Deus, nos resta alguns minutos para ouvir a Tua voz nesta noite aqui, neste lugar. Deus, sabemos que há uma intenção maligna para nos tentar, Deus, tirar da Tua presença, do Teu ouvir, do Teu falar, Pai amado Deus, mas que nada e nem ninguém venha nos interromper na nossa ligação aqui com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo aqui esteja a comunicar a Tua vontade, Pai. Por isso eu te peço que não haja bloqueios, que não haja frieza, que não haja coração duro, que não haja a teologia, a ciência, que não haja, Deus, a sabedoria que nos cabe, Pai, a nos interromper, a nos desligar, Pai, da Tua vontade. Que saímos da Tua casa nesta tarde cheios de fé, cheios de esperança, movidos pela Tua presença, Pai, pelo Teu agir. Deus, começa a agir na vida do Teu povo, Pai. Se há alguém aqui que está desanimado porque há algum projeto, porque algo ainda não aconteceu, que em nome de Jesus ele receba a parcela que vem dos céus desta noite e saia daqui revestidos do Teu poder, Deus, sim, mas cheio de vontades de não parar, de não desanimar, Deus, de não desistir e continuar lutando, porque o Senhor quer agir aqui neste lugar, nesta noite, na tua vida, em nome de Jesus. Renova no Teu povo, Pai, a Tua esperança. Renova, Pai, a crença de que a cura está por vir, ela está para chegar, Deus. Que nenhuma dor, que nenhuma luta, que nada contrário, Pai, venha tirar a Tua fala, o Teu carinho. O Senhor está
a falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração aqui nesta noite, de uma forma diferente. Mas por que diferente, pastor? Porque nesta oração está havendo entrega, está havendo liberdade da tua parte. Fala com o Senhor. Deus, fala comigo nesta noite, fala com Ele. Começa a fazer teus pedidos em nome de Jesus nesta oração. É o que eu peço a Ti, Deus. Nos ouve, nos direciona em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero te pedir que você vá lá no verso 1, Marcos 6, 1. Eu quero ler agora o verso todo. Não sei se tem aqui. Não tem, mas eu vou ler aqui. Marcos 6, só para que você entenda, diz assim, verso 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Olha quem estava ao lado de Jesus aqui, igreja. Os seus discípulos, os homens íntimos dele, né? Aquele que os conhecia de perto. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Igreja, olha só o que Deus está falando. Jesus falava e as pessoas se admiravam daquilo que ele falava. Por quê? Diziam assim: de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Aí perguntavam assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam, vai dizer na minha versão aqui, o final do verso, e ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Só uma observação aqui. O verso 5 na minha versão vai dizer: e não pôde fazer ali o que, igreja? E por que Jesus não pôde fazer o milagre ali? Por quê? Por causa da incredulidade, igreja. Talvez o milagre não tenha chegado, alguns deles na minha vida e na tua vida. Não é porque Jesus não queira, é porque talvez não tenhamos fé suficiente para que Ele possa agir na nossa vida. É assim que eu entendo. Mas aqui vai dizer que apesar da incredulidade de alguns, Ele impôs as mãos sobre alguns doentes e os levou o que, igreja? A cura. Eu creio que nesta noite aqui, Jesus Cristo está impondo as suas mãos sobre nós, está curando famílias, está restaurando casamentos, está a restaurar os adolescentes que estão por vir e chegar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Por mais que como igreja nós não venhamos a reconhecer isso nesta noite, o Senhor está nos dizendo que há um poder dos céus, que é muito maior do que o poder da incredulidade. Mas pastor, a falta de fé tem poder? Tem. Porque quando nós somos incrédulos, o inimigo ele tem a liberdade de agir em nossas vidas. É fácil, há uma brecha aberta, mas que ela será fechada nesta noite, em nome de Jesus Cristo, através do teu falar, do teu glorificar. Então comece a glorificar o nome do Senhor. Toda vez que a palavra te tocar, toda vez que você concordar, toda vez que você perceber que é o Espírito Santo de Deus falando consigo, dê aleluia ao Senhor, diga amém, diga glória a Deus. Porque isso confirma no espiritual, confirma no sobrenatural, confirma onde nós não podemos ver. E ficou admirado
com a incredulidade deles. E quando eu li esse verso mais uma vez, eu falei: meu Deus, será que é assim que Jesus olha para mim e me vê? Mas Pai, se é assim, a primeira coisa que eu fiz foi parar tudo. Foi parar de tentar estudar, tentar entender, tentar continuar os tópicos da minha mensagem. E a primeira coisa que eu fiz foi chorar aos pés de Jesus e dizer: Deus, me perdoa pela minha falta de fé, porque o Senhor está no controle de tudo. Isso é palavra de Deus para a igreja nesta noite. Mas pastor, está tudo dando errado, está tudo indo ao contrário, está tudo me levando para uma outra área. Ei! Olha o que eu acabei de falar, que eu creio que tenha sido o Espírito Santo. No título desta mensagem diz: o poder da incredulidade, ou seja, a tua baixa estima, o teu desânimo, a tua dor, o teu choro, o teu lamento tem poder. Mas que em nome de Jesus nós venhamos nessa noite, sim, sair com outro poder da esperança, da fé em Cristo Jesus. E por isso esta palavra. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre esse tempo aqui vivido por Jesus, e fui descobrir que algo que me deixou assim impactado, foi muito interessante, porque eu passei a perceber que Jesus, ele ficou espantado, ele ficou admirado com essa situação. E foi em 2 momentos apenas no Novo Testamento. Em uma dessas ocasiões foi com a fé do centurião que pediu que Jesus curasse um dos seus servos, e a segunda vez é com a incredulidade e dureza, olha a palavra usada, dureza do coração do povo. Mas que povo é esse? Povo da sua cidade de Nazaré, gente. Povo esse que cresceu, que viu ele crescer, que viu ele se formar, que viu ele transformar a sua vida ao lado de membros da sua família, que cita toda a sua família. E Nazaré era uma cidade pequena, uma aldeia, que segundo os teólogos, diz que ele ali trabalhou por quase 30 anos como um humilde carpinteiro, fabricando cangas para juntas de bois e arados de madeira. Esse era Jesus. E depois disso, de repente, ele inicia o seu ministério, ele dá início a deixar Deus usar ele em pró do reino. E foi algo tão incrível que a primeira reação de seus familiares foi imaginar que ele havia ficado, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia vai nos dizer que ele havia ficado louco. Mas antes de falar essa parte, para deixar claro que é incredulidade, a ausência de fé, desprovido de crenças, aquele que não acredita naquilo que ouve. Isso para aquele que pode estar aí achando que o que está sendo falado aqui é coisa do homem. Não é. Para comprovar, Marcos 3:21 vai dizer assim: quem quiser acompanhar para ficar mais fácil. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força. Eu parei, gente, eu nunca tinha percebido o nível da falta de fé daquele povo e daqueles familiares em Jesus Cristo. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Meu Deus, eu
não sei se você teve a mesma reação, mas quando eu parei para entender a fala da Bíblia em relação a Jesus aqui, dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus discípulos, eu fiquei meio que decepcionado com aqueles homens, mas logo vem o Senhor e puxa a minha orelha: opa, eu também me decepciono com você, filho. Eu vejo que falta fé em você também, em alguns casos, e é o que Ele está dizendo aqui conosco, nesta noite. Marcos 3,31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E João capítulo 7, verso 5 vai dizer: pois nem os seus irmãos criam nele. E talvez alguém esteja dizendo assim: pastor, eu creio em Jesus, eu creio nos seus milagres, eu estou toda semana aqui na igreja, eu faço parte de ministérios, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é mais sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. O que o Senhor me incomodou a dizer aqui a esta igreja é sobre uma fé verdadeira, é sobre uma fé total, sem dúvidas, sem medo, sem reclamações. É uma fé diferenciada que nós só vamos alcançar quando nós entregarmos em totalidade a nossa vida, o nosso coração, quando nós adorarmos a Ele em totalidade, quando nós esquecermos aonde nós estamos e abrirmos a nossa boca, levantando as nossas mãos com verdade, concentrados na vontade dEle, não nas nossas preocupações, não nas nossas lutas, não nas nossas crises, não nas confusões que arrumamos até mesmo dentro da nossa casa. O que Jesus quer nesta noite é que nós não sejamos comparados com esses familiares e esse povo de Nazaré, mas sim um povo que reconhece que Jesus está a controlar cada etapa, cada fase da vida de cada um aqui, da minha e da sua vida, que apesar dessa luta, que apesar da crise, que apesar desse momento difícil, é Ele que está no controle da minha vida, porque eu sou dEle, e a minha vida é uma vida à base de fé e de esperança em Cristo Jesus. Não é em homem, não é em inteligência, não é em conhecimento, não é em poder, não é em nada, é em Jesus Cristo de Nazaré. O objetivo deles aqui era retirar Jesus de uma situação pública para protegê-lo. Eu entendo a família, e o povo também queria protegê-lo da sua aparente loucura. Assim entendo eu a examinar esta passagem. Mas por que eles achavam que Jesus era um louco? Porque eles não criam nele. E quando nós não acreditamos naquilo que o Senhor tem falado semana após semana, através da vida desta igreja e deste púlpito, o que creio eu é que nós também não cremos totalmente em Jesus Cristo quando há alguma dúvida a respeito daquilo que Ele tem falado com a tua vida, sobre os teus projetos, sobre o teu chamado. Mas pastor, não me reconheceram. Mas pastor, não me levaram. Mas pastor, não fizeram. Ei! Nós não lemos aqui que é o Senhor que está a controlar tudo na nossa vida? Nós não declaramos aqui que temos fé o suficiente, que Ele está no comando de todas as coisas? Então o que nos falta aqui nesta noite é reconhecer: Senhor, está certo, eu estava errado e o Senhor está certo. É começar da onde você está, a dizer: Pai, fala comigo, faz a tua vontade, esclarece isso na minha vida, me acalma se necessário for, e que haja entrega, que haja busca de intimidade, que haja relacionamento, que haja mudança na nossa postura, que paremos com as desculpas, com as reclamações, e que saiamos daqui nesta noite fortalecidos na nossa fé em Jesus Cristo. É só disso que precisamos.
Mas apesar da falta de fé em Jesus, o que ele fez? Ele continuou o seu ministério. Ele fez de Cafarnaum a sua base só depois que seu nome já se espalhara como um rabi em toda a Galileia, e inclusive em outras regiões do país. Ele volta para Nazaré. E é neste contexto aqui que Jesus fica atônito com o poder da incredulidade. Eu falei: Pai, eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender com o povo de Nazaré. Eu quero aprender com os familiares de Jesus sobre os efeitos, igreja, preste bem atenção, sobre os efeitos da incredulidade em nossas vidas. Então comece a mudar o teu pensamento. Às vezes nós precisamos dizer assim: Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. Senhor, retira esse pensamento, retira isso da minha mente, tira isso do meu coração. A gente precisa declarar isso para que a gente possa se desligar de certos conceitos, de certos achismos e começar a viver o conceito da fé, o conceito da vontade do Senhor. Aí sim tem sentido sairmos da nossa casa para entrarmos nessa igreja e sairmos a cada vez melhores e melhores e melhores, porque essa é a vontade do Senhor, essa é a função da igreja. A palavra de Deus nos foi deixada exatamente para isso, só para isso, para o renovo da fé, para que haja através da palavra uma maior intimidade. Oh, você que acha que é íntimo de Jesus, oh, você que acha que é crentão, santo, 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 ei, muda isso. Uma frase que eu quero deixar de impacto à sua vida é que a incredulidade, ela obscurece aquilo que é óbvio. É interessante que às vezes eu me deparo com alguns crentes de 20, de 30 anos de caminhada, conhecedor da palavra de Deus, vive milagres, livramentos. O Senhor fez e fez na sua vida e na vida da sua família, e de repente vem uma luta, vem um problema, vem um conflito, vem qualquer coisa, e me parece que o que era óbvio da presença de Deus naquela vida não é mais. A visão daquela pessoa se torna obscurecida, ela esquece de tudo que o Senhor já fez, ela esquece da sua igreja, ela esquece dos seus pastores, ela esquece dos seus líderes, ela esquece do seu ministério que tanto abençoou, ela esquece de tudo. Mas é tão óbvio a presença de Jesus na tua vida, e você não consegue mais enxergar aquilo que o Senhor tem feito. Mas nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você sairá daqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cheio de fé, cheio de esperança, numa ligação com o Senhor nosso Deus interna, do teu coração com Jesus Cristo. Marcos 6, verso 1. Me acompanhe aqui no Data Show. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Pastor, por que o senhor está repetindo esses versos que já foram citados? Às vezes nós lemos a Bíblia
e minutos depois nos esquecemos de tudo aquilo que lemos e daquilo que Jesus fala conosco através da leitura bíblica. Leitura essa que a cada ano temos menos tempo para ler a Bíblia, porque temos redes sociais, temos internet, temos WhatsApp, temos compromissos demais, e pouco tempo temos para a leitura bíblica. Olha, Deus falando talvez com alguns aqui: separe o seu tempo com o Senhor, porque crente que é crente, crente que tem fé, ele dedica um tempo do teu dia para ouvir Deus falar através da meditação na palavra do Senhor. Não é só a igreja, não é só o pastor, é vida íntima com o Senhor, porque tem coisas que Deus quer falar comigo, mas tem coisas que Deus quer falar no particular, do teu quarto, com você. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Meu Deus, haviam pessoas que duvidavam de Jesus a este ponto, e esses milagres que Ele faz, será que nós também não fazemos os mesmos questionamentos? Mas por que eles pensavam assim, pastor? Porque os habitantes de Nazaré já tinham um conceito de quem era Jesus. Olha bem o que eu vou falar aqui. Eles já tinham um conceito, eles já tinham uma definição. Ele era o carpinteiro da cidade. Apesar dos milagres, apesar das profecias, apesar do seu feito naquele templo, naquela sinagoga, ao falar das coisas de Jesus que só o enviado por Deus poderia fazer, para ele Jesus era o carpinteiro da cidade. E aí eu falei, meu Deus, aí eu entendi tudo. Talvez para você o André seja aquele André que você está há 20 anos acostumado a ver aqui na igreja, desde o templo antigo. Mas se o Senhor veio sobre minha vida, eu não sou mais aquele André. Eu sou um André muito, infinitamente melhor do que eu era. Mas o que você está querendo dizer com isso? Que você, a cada semana, a cada palavra, a cada busca, a cada oração, a cada intimidade com o Senhor, você se torna muito melhor do que você era. Eu vou tentar repetir para te dar uma chance de você te abençoar, dizendo um amém. A cada semana que passa, a cada palavra pregada, a cada busca, a cada oração, a cada vinda aqui na frente, a cada levantar das suas mãos, você se torna cada dia melhor em Cristo Jesus. Eu creio nesse amém. Eu creio em Jesus, diga isso. Eu creio nesse Deus. Eu creio que Ele está fazendo milagres aqui nesta noite. Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está nos dando um novo tempo, uma nova fase na tua vida. Mas creia, pastor, mas eu estou desempregado. Creia que amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, esta semana, haverá uma ligação, haverá uma porta de emprego. Mas pastor, aquele dinheiro que não sai, eu creio que se é teu de direito, se é uma necessidade real na sua vida, ele sairá em nome de Jesus. Mas pastor, aquele laudo médico, meu Deus, terrível, as palavras dos médicos são as piores. Eu creio num Deus que cura o câncer, que cura a AIDS, que cura qualquer doença. É nesse Deus que eu creio, e ninguém vai tirar essa fé de mim. Ninguém vai tirar essa fé da igreja. Ninguém vai tentar ousar contra a igreja de Jesus Cristo. Pode haver dúvidas, sim, claro, lá fora. Aqui não. Então, se há um projeto desenhado por Deus para a tua vida, Ele confirmou o teu coração, Ele disse isso, Ele te levou a trilhar uma estrada no qual era a vontade dEle. Não tenha mais dúvidas. Saia com fé aqui desta noite,
de que Ele vai realizar no tempo dEle. E eu não creio que esse tempo seja longo. Eu creio que Ele está aguardando só um preparo, só um ato teu, só alguma coisa que Ele pediu e você ainda não fez. Ainda não fez. Porque nesta noite você será dotado de uma força, de uma confiança, de uma coragem, que você vai sair daqui em nome de Jesus, pronto a fazer. E aí Ele vai poder realizar todos os milagres em tua vida. Ou seja, não seja mais o poder da incredulidade sobre a tua vida, e seja sim o poder da fé. Essa fé que move montanhas, que quebra barreiras, que tira muralhas, que quebra algemas. Aquele que está algemado, aquele que está preso, aquele que está trancado, aquele que está num quarto cheio de opressão, cheio de depressão, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque estamos juntos nesta igreja como congregação, orando e clamando ao Senhor para que as batalhas caiam em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Esse povo perguntava: de onde vem a sabedoria e os milagres? Lucas ainda acrescenta a graça. Olha o que diz aqui, Lucas 4:22 vai dizer assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? O que eu acho interessante aqui é que todo mundo falava bem dos feitos de Jesus. Alguns relatavam que ficavam admirados com a sua palavra. Com certeza ele não pregava igual a mim, aos gritos e berros. Era uma palavra que com pouca voz e força alcançava a todos. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Não seria natural, não seria normal que aquele povo chegasse e falasse: este é Jesus, o Filho de Deus, o Rei, o meu Mestre, o Salvador? Não era isso que deveria sair por parte daquela igreja? E talvez seja essa a nossa forma aqui de nos relacionarmos também com Jesus Cristo. Mas que não seja mais, que não venhamos mais a duvidar ou perguntar: não é este o Filho de José? Que nós venhamos numa palavra de fé e de esperança a confirmar com a nossa boca e com a nossa vida que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É para isso que fomos levantados como igreja, para sermos ministros do Evangelho, para com a nossa vida, com a nossa fé, com os nossos feitos, as pessoas possam olhar para mim e para você: ei, aquele ali é diferente, com aquele ali o negócio é estreito, ali não tem conversa, ali não tem em cima do muro, ali tem clareza, ali tem objetividade, ali tem palavra de um homem, de uma mulher de Deus, ali há poder, porque ele se ajoelha e ora, e as coisas acontecem, o milagre chega, a cura vem. Não é ele, mas é aquele que está nele, o Espírito Santo de Deus, através do milagre de Jesus, alcançando. Ou seja, atenção homens, vamos erguer as nossas mãos sobre a nossa casa, vamos chegar nesta noite lá, erguer a nossa mão direita, a mão da autoridade, e dizer: Senhor, nesta casa ninguém toca, o inimigo não entra, aqui não, Satanás. Mas não falamos isso, e aí chega a tribulação, aí chega a falta de paz, aí chega a confusão, aí chega a contenda, aí chega tudo, porque falta-nos fé, falta-nos exercer a nossa missão, falta-nos ser sacerdotes do Senhor. Mas que isso mude em nome de Jesus. Aqui todo mundo sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ele era o Messias prometido.
como ele mesmo havia lido nas escrituras de Isaías. Não havia dúvidas. Mas então por que faltava tanta fé nesse povo? Essa pergunta talvez eu não saiba dizer, mas eu saiba sim olhar para as nossas situações hoje e dizer que somos e estamos igualzinho a esse povo. E eu penso assim, meu Deus, eu preciso mudar. Talvez Jesus aqui olhasse para aquele povo e criasse uma certa revolta, porque a incredulidade daquele povo era maior do que a fé nele. Lucas, capítulo 4, olha o que vai nos dizer o verso 17. Para não dizerem que é o pastor que está dizendo isso, eu estou dizendo porque eu li na palavra do Senhor. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para você entender, olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está nos dizer aqui, igreja, nesta noite. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E olha o que vai dizer o verso 19: e proclamar o ano da graça do Senhor. O que Deus está a fazer aqui nesta noite comigo e com você e com a sua família? Recuperação da vista aos cegos. Aquele que está cego espiritual, aquele que não está vendo o que está acontecendo aqui no sobrenatural, aquele que não está conseguindo sentir o Espírito Santo aqui a nos mover, a nos levar a uma etapa na nossa vida ainda maior de busca com Ele. Aquele que não está conseguindo ver mais no seu cônjuge o seu amor da sua vida, aquele que Deus escolheu, aquele que olha para o seu casamento e não consegue mais ver relacionamento, intimidade, comunicação, não consegue. Aquele que olha para o seu filho, aquele filho que olha para o seu pai e não consegue respeitá-lo, não consegue, meu Deus, se relacionar. É cada um no seu quarto, é cada um com as suas coisas, e a distância só se aumenta. E quando a distância numa situação dessa aumenta, meu Deus, aonde estão os nossos jovens? Em que situação estão os nossos adolescentes? Mas a pergunta mais certa é: onde estão os pais? Que não oram, que não clamam, que não sentam, que não conversam, que não ensinam, que não meditam. Cadê? Precisamos lutar pelos nossos jovens. Precisamos fazer mais e mais por essa geração que precisa tanto de nós, que precisa do nosso exemplo, que precisa ver em nós uma fé inabalável em Cristo Jesus. Mas como que como igreja não estamos a cumprir aquilo que Deus determinou? Não só que Jesus fizesse, mas que eu e você, ao abrir a nossa boca dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde Deus nos mandar, proclamar o ano da graça do Senhor. E eu começo aqui a proclamar um ano de vitória. Sim, o ano está acabando, mas ainda há muito que acontecer este ano ainda na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua família, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, nos teus negócios. A cura aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: olha o que Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui nesta passagem. Talvez humanamente eu não consiga transmitir isso a você, mas se liga naquilo que o Senhor está dizendo. E ele começou a dizer: quem é ele? Quem, igreja?
Jesus Cristo está dizendo hoje. E da mesma forma que ele disse lá naquele tempo, aquele povo de Nazaré, naquela sinagoga, ele está aqui nesta igreja dizendo para mim e para você, e hoje se cumpriu a Escritura. Há alguma dúvida nisso? Está a cumprir na minha vida, na sua, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa saúde, no nosso emocional. E hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Mas você pode agora terminar esse culto e ir para sua casa, apenas achando que nesta noite foi mais um culto, foi mais uma palavra, foi mais um louvor. Foi bom, eu louvei o Senhor, eu orei, eu ouvi a voz dele. E amanhã você acordar e se deparar com as mesmas situações, certo de que você estará mais fraco do que estava aqui nesta noite. Mas você pode escolher fazer diferente. Olhar para esta passagem, principalmente esse verso 21, onde os anteriores dizem que houve cura, porque ele veio para proclamar a cura, e você reconhecer, como eu reconheço nessa noite, que eu fui curado em Cristo Jesus. Mas muito mais do que isso, porque mesmo que eu não fosse curado, mas enquanto houvesse vida e domínio e ciência das coisas, eu teria fé, ou seja, eu tenho fé naquele que é o Todo-Poderoso. Eu não tenho fé em homens, eu não tenho fé em palavras, eu tenho fé em Jesus. Então comece da onde você está, que você possa proferir essas palavras comigo aqui nesta noite. Eu quero que você repita comigo estes versos aqui na minha versão. Aqui está no Data Show, verso 21. E ele, diga igreja, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia, glórias a Deus. Eu vejo que isto é uma verdade na minha vida e pode ser na sua vida também. Na história, na Bíblia, em outras situações, você vai ver que está cheio de marcas desta verdade que aqui foi lida. Mas isso também acontece nos termos quando falamos da nossa fé em Jesus. Muitos de nós aqui nesta noite chegamos construindo em nossa mente uma ideia de quem é Deus. Você já chegou aqui formado com uma ideia de quem é Deus? Muitos já chegaram aqui e, não, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é esse Jesus que ele está a pregar. Essas ideias são frutos das mais diversas influências na sua vida. Mas agora eu quero partir para o final desta mensagem, na conclusão, te lembrando que se nós não permitimos que Ele, quando eu falo dele é de Jesus Cristo, quando nós não permitimos que Ele se apresente a nós aqui nesta noite, face a face, permita isso. Comece a entender que Jesus está aqui frente a frente, olhando nos teus olhos. Aquele povo não estava a fitar ele, não estava a olhar para ele. Comece a entender que Jesus está agora aqui na sua frente, olhando nos seus olhos. Se você não entender isso, ou se esta palavra não arder em seu coração, eu digo arder, não de você apenas se emocionar aqui, mas de você ir para a sua casa nesta noite, digerindo isso, pensando nisso, buscando uma noite na presença de Deus, desistindo de coisas que você talvez iria fazer e falar, porque você entendeu que quem vai fazer, quem vai falar é Jesus, não é você.
se você não aceitar a vinda nesta igreja aqui nesta noite com a sua graça, ou seja, a graça do Senhor Jesus está sobre nós. Se você não entender que aqui houve milagres, se você não olhar para isso e ver isso como uma manifestação do testemunho de Deus ao teu respeito, a tua história, a tua vida, nada disso tem valor. Então comece a se arrepender, comece a mostrar a Jesus que houve arrependimento. Comece a dizer: Senhor, está difícil, eu sei. Jesus, o negócio está ruim para o meu lado, eu não sei mais o que fazer. Mas nada disso, Jesus, é maior do que o teu poder em minhas vidas. Começa a dizer isso na vida da minha família, em todas as áreas da minha vida. Em João 5,36, olha o que vai dizer, me acompanhe aqui no Data Show. Eu tenho um testemunho maior que o de João. Olha o que Jesus está explicando aqui. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O que esse verso está tentando nos explicar? Que Jesus Cristo, Ele já provou tudo que tinha que provar às nossas vidas. Mas o verso vai terminar dizendo que Ele está a realizar como testemunha, como prova. Ou seja, Ele não vai nos atender por uma necessidade nossa ou por uma busca. Ele vai nos atender e fazer milagres aqui nesta noite como testemunho e para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então creia nisso, em nome de Jesus.